ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. Acervo, diariamente nas madrugadas da FM Universitária, com o melhor do flashback internacional. Acervo, aqui na sua FM Universitária 96,7. 20h e 2 minutos. Toda feiticeira é boa, toda brasileira é uma, meu peito não é de silicone, sou mais macho e muito mole. Programa M3. Programa M3. Programa M3. Programa M3. Debate, música, jornalismo, para você que está ligado na FM Universitária. Nós somos Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho e hoje nós vamos tratar de um tema que é o título mundial que o país carrega de ser campeão em cesáreas. Bom, e assim, a gente além dessa questão das cesáreas do Brasil ser esse país, que razões a gente tem para que as mulheres brasileiras não estão mais sabendo parir? O que está acontecendo? A gente vai discutir também a questão da violência obstétrica que está ligada a isso. A gente volta já, vai ter aqui entrevistas exclusivas, um debate que promete render bastante. Mas agora a gente vai ouvir uma música dos Secos e Molhados chamada Mulher Barriguda.
Programa M3. Você que ligou o rádio agora ou está nos ouvindo pelo site fmufp.net, a gente está no ar pela FM Universitária 96.7, conversando sobre o alto índice de cesáreas no Brasil e também vamos falar sobre violência obstétrica. Você pode participar do programa através das redes sociais. Facebook e Instagram, Programa M3, Twitter, Programa _M3 ou se preferir, liga aqui para a rádio, 3237-1934. Além da questão do, como a gente tinha falado na abertura, né, do país ser um país, o Brasil ser um país campeão em cesáreas, chamou muito também a nossa atenção uma discussão muito nova, muito recente, que se trata da questão da violência obstétrica, né? Mas o que seria isso, né? Esse tipo específico de violência pode ser caracterizado como apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde, através de um tratamento desumanizado, que é até uma questão que vem sendo muito debatida também, que é a humanização dos partos. Como também o abuso e medicalização, da medicalização e patologização dos processos naturais, né? Quer dizer, tudo isso são em outros países existe já uma tipificação do que seria violência obstétrica. No Brasil não existe, né? E, na verdade, o que a gente pretende é discutir até que ponto isso está ligado a esse alto índice de cesáreas. Que é uma cirurgia que não deixa de ter seus riscos, embora seja uma cirurgia que salve vidas, né? Existe para isso. Mas que o que parece é que no Brasil a gente tem um abuso dessa cirurgia. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da FM Universitária o Dr. Alberto Monteiro, obstetra, professor de obstetrícia da Universidade Federal do Piauí, diretor da Clínica Santa Fé, e também Lise Mariane Moura, que é ativista pelos direitos reprodutivos femininos e mãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande participar desse debate, que é sempre importante, até porque acredito que aos seus ouvintes nós teremos oportunidades através da nossa rádio universitária tirar algumas dúvidas, levar alguns esclarecimentos e, enfim, fazer aquilo que de fato compete ao bom jornalismo e à boa imprensa, que é, acima de tudo, a informação. Isso. Bom, recentemente houve um caso que foi bastante noticiado no Brasil. Acredito que vocês tenham ouvido falar de uma grávida em Torres, né, Adeli, que ela estava em trabalho de parto e foi retirada de casa por policiais e submetida a uma cesárea num hospital em Torres. A nossa equipe conseguiu conversar com ela, conversar com a doula que estava acompanhando, e a gente queria ouvir para discutir esse caso, que, claro, é um caso extremo, tanto é que virou notícia, né? Se todo dia tivessem cortando mulher à força, isso não seria notícia. Pode soltar a matéria, por favor. A repercussão do caso de Adeli Carme Lemos de Góes na imprensa e nas redes sociais manteve a dona de casa reclusa, mas ela concordou em conversar conosco sobre o ocorrido no dia 1º de abril em Torres, no Rio Grande do Sul. Enquanto Adeli aguardava em casa entrar em trabalho de parto, ela foi levada à força, sob o mandato judicial, para o hospital, onde sua médica a obrigou a fazer uma cesárea. Eu ficava em trabalho de parto aqui em casa. Eu já tinha assinado o termo da saída do hospital no dia 31 de março. Aí, na madrugada, comecei a ter o trabalho de parto mais ativo com a doula, meu marido em casa. Começou assim de 7 em 7 minutos as contrações. Aí chegaram a polícia com 2 oficiais de justiça. Que eles falaram que tinha um mandado judicial para me levar para o hospital para fazer uma cesárea. Aí houve toda uma discussão aqui em casa. O meu marido foi revoltado com o choque da notícia. Aí depois também a doula foi lá pra fora, começaram a discutir. O marido de Adeli, Emerson Guimarães, foi proibido de assistir ao parto de sua mulher, por determinação da médica, que durante a cirurgia, de acordo com Adeli, destratou-a. Na hora do parto, ela me tratou como bicho. Não só me xingando, mas pisoteando mesmo. Olha, foi assim, houve constrangimento sim, com toda a polícia aqui dentro de casa, com a ambulância, porque eles ficaram rodando na vizinhança, perguntando por mim. Mas esse constrangimento, eu só soube dessas coisas, só veio depois. Mas nesse dia mesmo, a pior parte, simplesmente
gritos que eu vi na hora que a sua filha tá nascendo, na hora do parto, mesmo sendo cesárea, ela começou a me xingar, me chamando de irresponsável, que eu e meu marido somos dois loucos, que se tivesse marcado a cesárea direitinho, na hora certa, meu marido estaria lá tirando foto. Para a doula Stephanie Hentz, que a acompanhou na gestação, Adeli não descartou a possibilidade de se fazer uma cesárea, mas devido à boa saúde da mãe e do bebê, ela optou por um parto normal. Em nenhum momento ela se negou a fazer uma cesariana, porque ela disse que faria se fosse necessário. Ela estudou, ela não é burra, a gente estudou, eu disse para ela e ela se informou sobre o que é a realidade, o que é necessário, quando é necessário fazer uma cesariana. E a gente sabia que no caso dela não era. A doula e o casal pretendem tomar medidas legais a fim de denunciar a médica e o hospital por tudo que a Adeli sofreu. Aldenora Cavalcante para o programa M3. Doutor Alberto, acho que a primeira questão que fica, né, é até que ponto também esse desejo, né, deve ser preservado. Porque no caso dela, acho que o que fica muito claro é que ela tinha um desejo de experimentar o parto normal e isso foi retirado dela, né? Não se trata também só de uma circunstância, né? Mas também até que ponto o médico pode intervir nessa decisão. Bom, de princípio, eu diria que, na verdade, isso é uma agressão totalmente indevida e incabida. Até porque nós, particularmente, eu falo por mim e por uma série de colegas que também pensam como eu, em toda situação de um trabalho de parto, a primeira opção é que se dê uma chance para que aquela criança nasça pela via natural, que é o parto normal. Lamentavelmente, isso não ocorre na prática, como a gente vai discutir ao longo do programa. Nesse caso específico dessa paciente, eu entendo, eu não sei os detalhes do ponto de vista médico. Sim. O que levou realmente a esta indicação e, acima de tudo, o que levou esta decisão judicial. Porque o que a gente vê na prática, no dia a dia, é exatamente o inverso. São mulheres que nos procuram já na primeira consulta, já dizendo que quer fazer uma cesariana e aí nos dá um trabalho tremendo para que a gente passe a convencê-la de que aquela não é a melhor solução. Mesmo que ela depois vá até ter que ser submetida a uma cesariana, a gente tem que pelo menos dar uma chance àquele bebê, para que aquele bebê nasça pela via natural, pelo parto normal. É evidente que existem situações e critérios científicos que muitas vezes a gente já opta... Indicações clínicas, né? Situações para uma obstétricas, situação... indicações eminentemente obstétricas, em que algumas circunstâncias realmente a cesariana ocupa, digamos assim, a primeira opção. Mas não é o normal, não é a rota, não é o caminho certo, não é o dia a dia. O dia a dia é que se dê a chance para aquela mulher tenha o seu parto pela via natural. E o senhor está sentindo essa mudança no comportamento da mulher? Ela quer a cesárea? E o que ela diz para desejar a cesárea em detrimento do parto normal? Bom, então vamos entrar aqui já num outro assunto, que talvez seja o assunto que mais interessa nesse momento, porque esse caso relatado, na verdade, é um caso sui generis, é um caso que foge à nossa realidade do dia a dia. A nossa realidade do dia a dia é que, como você disse muito bem na abertura do programa, o Brasil ocupa uma situação altamente desconfortável em relação aos países desenvolvidos de ser campeão de cesariana. O Brasil, aliás, tem uma série de coisas que se transformam em campeão que nos traz uma vergonha tremenda. É campeão de acidente de trabalho, é campeão de acidente de motos, é campeão de uma série de coisas de corrupções, é campeão também de cesariana, lamentavelmente. Diz que vai ser campeão da Copa. Só para não perder a piada. Seria pelo menos, digamos assim, um pouco mais para tirar um pouco essa tranquilidade ou essa intranquilidade desses campeonatos todos que nos assombram e, acima de tudo, nos envergonham. Nos envergonha porque a gente sabe que os índices de cesarianas que são admissíveis, né, ao longo do tempo, pela própria Organização Mundial de Saúde, beira em torno dos 15% dos partos de uma maneira geral. O aceitável é que de cada 100 mulheres, 15 se sejam submetidas a cesarianas. Por indicações, veja bem, obstétricas, clínicas.
Ou seja, o que é a cesariana? A cesariana é uma intervenção que foi criada já há algum tempo para preservar o bem-estar e a saúde do binômio mãe e feto. Lamentavelmente, ao longo do tempo, isso foi se transformando de uma maneira que inverteu-se. Hoje, praticamente, em determinados hospitais, em determinadas clínicas, o normal é a cesariana. E eu questiono muito com as pacientes que já chegam no primeiro dia, olha, eu quero uma cesariana. E eu vou ter que passar meia hora, uma hora, às vezes, conversando e mostrando para ela que ela pode até ser submetida a uma cesariana. Mas se realmente tiver indicação, não por uma opção, não por uma vontade. E depois que você conversa, depois que você vai ouvir o que aquela paciente tem, na verdade, a relatar, o que ela tem é um tremendo medo, porque nós temos culturalmente e historicamente uma associação muito grande e de uma certa forma inverídica de que o parto natural, o parto normal é acima de tudo uma dor terrível. Sim. E nós ouvimos as nossas mães, por exemplo, mais jovens, ouvirem das mães mais antigas, digamos assim, que quando elas criança fazem alguma tralha, alguma traquinice e tal, a mãe diz logo, você vai ver no dia que você for mãe, o sofrimento que eu tive para lhe ter e hoje você me traz um desgosto desse. Você vai me pagar. Eu quero dizer que cesárea é um sofrimento também. Então, aquilo fica inconscientemente gravado naquela mente daquela criança, naquela adolescente. Então, na primeira vez que ela engravida, ela se lembra da história da mãe. Diz, meu Deus do céu, será que eu vou pagar as traquinices que fiz? Aquilo que a minha mãe me falou e tal. E a novela mostra o filme, é uns partos com tanto sofrimento grito. Incrível. E outra coisa, nós como somos um país eminentemente religioso, nós vamos lá para Gênesis, para a Bíblia. Sim. Diz lá, parirás com dor e o teu suor e o teu trabalho segurar, enfim. Então a mulher já nasce com aquilo incutido no seu subconsciente. E é difícil você tirar aquilo, porque na realidade, eu não vou dizer que não tenha um desconforto, mas esse desconforto hoje é absolutamente evitável, esse desconforto é absolutamente controlado, até porque com as modernas técnicas de analgesia, e aí nós mudamos um pouco o rumo da história, o chamado parto humanizado é o parto sem dor. A mulher hoje pare sem dor nenhuma e tem o seu filho pela via natural. E, portanto, e por consequência, não agride o seu organismo. Não agride o seu organismo. Poupa o que seria o sofrimento do parto normal. O sofrimento que ela vai passar é de ter o seu organismo, de uma certa forma, vamos dizer assim, desestruturado. Por quê? Porque a cesariana é uma cirurgia, onde você corta, onde você abre, onde você afasta, onde você pinça, onde você queima, onde você sutura. E tudo tá bom, aquilo... doutor Alberto, eu tô grávida. Tá grávida, o senhor tá dando medo já. Tudo aquilo, sem dúvidas, deixa sequelas. Claro. Então, a paciente imagina assim, eu faço uma cesariana e fico logo livre, não sinto dor, o meu menino nasce e eu estou muito bem. Lê do engano, não está nada muito bem. Até porque, muitas vezes, essa cesariana traz uma série de complicações ao longo da vida, inclusive reprodutiva dessa mulher. Ela pode, por exemplo, ter o seu futuro reprodutivo completamente comprometido pela realização de uma cesariana indevida, ou pelo menos mal indicada, ou contraindicada. Mas são detalhes que a gente pode, ao longo do programa, discutir. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o natural, o normal, o fisiológico, é o parto pela via natural, que é a via vaginal. Até porque a mulher, na sua estrutura anatômica, morfológica, tem o chamado canal do parto, a via do parto, como todos os outros seres vivos, como os mamíferos, de um modo geral. Parem, dão à luz através das vias naturais. A cesariana é você abrir um caminho externo, um caminho onde você secciona e lesiona tecidos, estruturas e que, enfim, podem provocar complicações no futuro. Ok, doutor Alberto. A Lízia que tem uma experiência de parto normal, não é isso, Lízia? Lízia está caladinha aí. A gente queria ouvir um pouco dessa experiência dela. Então, desde o início, quando eu engravidei, eu tinha certeza que queria ter o parto normal, né?
por ter muito medo da cirurgia. Minha mãe teve 3 partos cesarianos, então eu sempre acompanhei o pós-operatório da minha mãe, assim, achava horrível depois como ela andava e como ela ficava. E queria mesmo ter o parto normal. E fiz o pré-natal todo pensando nisso, e me preparando, e fazendo exercícios, e me conscientizando, e lendo, sabendo que ia doer um pouco, porque a gente também não pode negar que vai doer, que que dói um pouco, mas assim, é uma dor que passa, entendeu? É suportável, porque é uma coisa natural, assim. Mas o que me chamou a atenção, o que depois me fez ser ativista e ter vontade de conscientizar outras mães, porque eu ia ter o meu parto aqui em Teresina, mas eu tive um problema que eu tive que ter em outra cidade. E quando eu cheguei no hospital, foi todo o meu sonho caiu por terra, né? Eu tive que ficar numa sala com outras meninas, muito novas, aliás, e elas gritavam muito e ficavam muito desesperadas, e eu acho que eu era capaz que se preparou para ter, foi. E assim, eu estava muito tranquila, mas o meu nervosismo às vezes era pela outra ali que estava completamente desesperada, né? Eu não sabia que eu ia ficar naquela sala. Então, assim, eu penso que eu que me informei tanto, não sabia, imagine essas meninas que são da periferia, que não tem conhecimento muitas nenhum. Vezes não fazem nem o pré-natal, nem os exames, não fazem um ultrassom sequer. E assim, infelizmente acontece, eu sou prova assim que acontece as piadinhas assim, quando você fez, você não pensou, ou então como aconteceu comigo. E esse monte de tatuagem, mulher, tu não é tão corajosa e agora tu tá com medo, né? E teve também a coisa do soro, que no final pôs o soro para acelerar as contrações, e teve também o corte, assim, que eu não fui consultada se eu queria ou não. Episiotomia, né? Se eu queria ou não, assim. Então, a conscientização das meninas é com relação a isso, né? É para explicar como é que vai ser quando elas chegarem lá, que vai doer, ou que elas vão ter que passar um tempo deitadas, porque quando rompe a bolsa, você tem que ficar deitada, você não pode se levantar, nem nada disso, né? A gente sabe. Então, é isso. Okay. Doutor Alberto, e a gente falando, também pegando o gancho da questão da humanização, né? Até pegando aqui como exemplo o caso da Lise, né? E o Ministério da Saúde agora até divulgou, né, que vai adotar em todos os partos a questão da humanização, para que a mãe possa amamentar nos primeiros segundos de vida, né? Que o cordão umbilical também só seja cortado depois que ele pare de pulsar. E fora isso, a gente sabe que a humanização contempla várias outras coisas. A lei do acompanhante, que está com 1 ano e pouco também, que foi aprovada, né? Que obrigatoriamente em qualquer hospital público ou privado, toda mulher tem direito a um acompanhante à escolha dela. É verdade, essa história do parto humanizado, por coincidência, ainda hoje cedo, eu fui procurado por um jornal impresso da cidade, por sinal saiu hoje uma reportagem sobre isso, em que se fixa só nesses 2 aspectos, no problema do clampeamento tardio do cordão umbilical, não é? E do aleitamento o mais cedo possível. Mas, na realidade, o parto humanizado, na sua essência global, ele insere-se com muitas outras ações. Inclusive essa que a Lisa acabou de falar. O parto realmente humanizado começa no pré-natal, não é no trabalho de parto. O parto humanizado, na sua concepção mais ampla, começa exatamente no pré-natal. Na informação, na explicação, na conscientização que ao longo da gestação aquela gestante vai ter das suas transformações anatômicas, fisiológicas que ela vai ter que passar, e o organismo materno. Eu costumo dizer que gravidez não é doença. Pelo contrário, gravidez é um sinônimo estado, de saúde. É um estado de 100% de saúde ou de, vamos dizer, de bem-estar. Até porque quem procura médico para engravidar, essa é que está doente. Essa tem problema. Por quê? Sim. Porque ela não está, o seu organismo não está realizando
uma suas funções, das funções mais importantes do ser humano, que era a reprodução. Pois bem, então voltando para o pré-natal, a humanização começa no pré-natal, onde você faz exatamente a conscientização, a explicação. Você fala, você discute, tira dúvidas, não é? Fala de uma maneira simples, sem, evidentemente, academicismos. Coisa simples, em que a paciente procura também, ao longo do seu processo gravídico, se adequar àquelas condições que ela vai ser submetida quando entrar em trabalho de parto. É a preparação da musculatura perineal, são os exercícios adequados. Respiração. E também a participação de alguém familiar, da família, né? Ou do marido, geralmente do marido ou da mãe. Muitas vezes os homens não gostam muito. E muitas vezes a mulher prefere a mãe. Prefere a mãe, por uma questão de laços afetivos maiores. E também por compartilhar da experiência, sabe? Já viveu. A mãe também, a mulher e tal. E aqui para nós, e tem muitos homens que também dizem que querem acompanhar o trabalho de parto da mulher. E eu já vi muito isso, e é complicar. Desmaia na sala, a gente tem que deixar de dar atenção à mãe para ir cuidar do marido que está desmaiado no canto da sala. É um inferno. Então, o ideal realmente é que seja uma mulher. Mas, enfim, isso também faz parte do grupo de atividades e do grupo de conceitos de parto humanizado, o acompanhamento. E, evidentemente, também a analgesia. A anestesia obstétrica evoluiu bastante. Hoje, depois que a dilatação do colo uterino atinge um determinado parâmetro, você instala uma analgesia e a mulher, a partir dali, não sente mais dor nenhuma, inclusive de contrações. E o que é mais importante, no período expulsivo, que é quando o bebê está nascendo, que é quando mais incomoda, porque distende as estruturas vizinhas, distende a musculatura, distende a pele, e aquilo, de uma certa forma, incomoda. A analgesia obstétrica para o parto normal inibe essa dor e você não tem dor nenhuma. Em relação também, por exemplo, àquilo que você falou da história do corte perineal, que é a episiotomia, que era uma regra no passado, hoje já não é mais regra. Hoje, muitas vezes, você não mais necessita, em determinados casos é até contraindicado que você faça a episiotomia. Eu acho mesmo nas primíparas, mesmo naquelas que vão ter o bebê pela primeira vez. Eu acho até, doutor Alberto, que assim, uma questão de se levantar isso está, né, se de uma maneira geral isso está sendo discutido com as grávidas, né? Quer dizer, nesse período de pré-natal, epísio é isso, episiotomia é isso, existe essa possibilidade ou não, a gente vai saber na hora. Hoje, graças a Deus, essa possibilidade está diminuindo. Antigamente era regra. Nós mesmos, nas aulas de práticas de trabalho de parto, nós dizíamos sempre, eu mesmo cheguei a dizer isso há muito tempo, nas primíparas, episiotomia sempre. Como regra. Primeiro filho. Nas secundíparas, o segundo filho, eventualmente. Nas multíparas, quase nunca. Isso era uma regra, era uma mantra que se ensinava nas escolas. Eu mesmo ensinei isso. Já não faço mais, nem ensino, nem pratico. Episiotomia só é necessário quando realmente há necessidade. Não se faz mais episiotomia de rotina, como se fazia. Então, isto faz parte também do parto humanizado. E o aspecto, evidentemente, desse clampeamento do cordão. Isso é muito importante, porque há pouco tempo atrás, a gente tinha aquela pressa. O bebê nasceu, já estava pensando o cordão. Hoje, a fisiologia obstétrica e neonatal, que tem evoluído muito, tem demonstrado que não é desse jeito. A gente deve deixar o cordão passar, inclusive, sangue. A gente faz massagem na placenta depois que o bebê nasce, através do abdômen materno, e faz até uma ordenha. Você espreme o sangue do sentido da placenta para o umbigo do bebê, porque ele vai carreando ali alguns ml, 10, 20, 30 ml de sangue, que para um bebê recém-nascido é uma autotransfusão, onde você está jogando ali nutrientes, oxigênio até que aquele cordão pare de pulsar, em alguns minutos, aí sim você clampeia, e aí você, ainda com o cordão pulsando, joga o bebê no abdômen da mãe, sente o contato pele a pele. Aquilo faz com que aquela parte afetiva, aquele contato bem no início, logo após o nascimento, aumenta o vínculo materno-fetal.
Os estudos da psiquiatria e da psicologia demonstram isso ao longo do acompanhamento desses bebês que foram submetidos a esse tipo de parto. E, o mais importante, o aleitamento o mais precoce possível. Se possível, dentro da primeira meia hora, até ainda dentro da sala de parto. Já bota o bebê para mamar, isso é muito importante. A questão também da posição de parto, eu fiquei prestando atenção no relato da Liz, a questão de que depois, eu não tive parto normal, então isso eu não sabia, de que depois da bolsa estourar, você teria que ficar deitada, né? Mas aí fica aquela questão, essa posição é de fato a posição fisiologicamente mais interessante para um parto normal? Porque o que eu tenho ouvido falar sobre parto humanizado é mais, desde que a mulher escolha caminhar e livremente escolher sua posição. Essa é uma discussão realmente, uma discussão acadêmica que a cada evento, a cada congresso que se discute o problema do parto normal. Por exemplo, quando romper a bolsa, rompe-se a bolsa, deixa a bolsa romper espontaneamente, seria o ideal do ponto de vista fisiológico, porque enquanto o trabalho de parto avança, a bolsa está protegendo o bebê do conteúdo da cavidade vaginal. A cavidade vaginal é potencialmente contaminada, enquanto que a cavidade amniótica é exatamente asséptica. Teoricamente, aquele líquido amniótico ele é totalmente asséptico. Aquela membrana protege. No momento que a bolsa rompe, micro-organismos, bactérias, fungos, enfim, têm contato por ascendência direta da cavidade vaginal para a cavidade uterina e podem contaminar o bebê. E aí o que acontece? Quando então fazer essa ruptura da bolsa? O ideal é que ocorra uma ruptura espontânea, quando a dilatação já está bem adiantada. Mas em outras ocasiões você tem que fazer a chamada amniotomia. A amniotomia deve ser feita, praticada através de uma pinça em que o obstetra, com o colo já bem dilatado e o bebê bem encaixado, se a bolsa não rompe, você rompe, e aí porque o bebê só pode nascer com a bolsa rota. Agora, se a bolsa rompe precocemente, antes de atingir uma dilatação adequada, se dizia, a mãe tem que ficar deitada. Isso também é discutível. Pode caminhar? Não pode. Isso depende do desconforto que a mãe venha a sentir. A posição de parir. Nós, por exemplo, aprendemos ao longo do tempo de que a posição seria em decúbito dorsal, quer dizer, as mesas ginecológicas hoje já têm um pouco de... você pode optar por algumas posições, mas via de regra as mesas ginecológicas deixam a paciente em posição ginecológica, que é o dorso e a nádega encostada num leito plano da maca e os membros elevados. Essa, na verdade, não é a melhor posição. A gente sabe que a melhor posição não é exatamente esta. A melhor posição seria, por exemplo, ou a de cócoras, ou então com a mesa ligeiramente inclinada para baixo, para facilitar, inclusive, a própria ação da gravidade, da progressão do bebê através do canal de parto. A gente recebeu aqui a participação, né, de uma ouvinte, a Nildes Rodrigues, do Dirceu, e ela diz que concorda com o que o doutor Alberto está falando e também com o que a Liz está falando, mas ela relata que ficou muito traumatizada depois de ter sido muito mal atendida, né, e chega até a dizer que a pessoa que atendeu foi um monstro com ela. E o que ela pergunta é, o que ela deve fazer, o que o paciente pode fazer, na verdade, se ele entender que está sendo mal atendido, né? Ela também quer falar nesse sentido para alertar as outras pessoas, né? Claro que no caso dela talvez não tenha mais como reverter ou fazer alguma coisa, né? Mas se eu estou me sentindo mal atendido, o que eu ainda posso fazer? Bom, aí a gente muda o foco da questão e que eu digo que seria mais uma questão da chamada relação médico-paciente. Lamentavelmente, nós entendemos que em determinadas circunstâncias, eu entendo a situação e a preocupação dela, eventualmente ela possa ter sido atendida de uma maneira mais, digamos, grosseira e por conta da própria ansiedade. A mulher gestante, por si só, já tem uma labilidade emocional muito acentuada. E depois, quando está em trabalho de parto, ela cria uma expectativa muito negativa. Ela imagina que aquilo não vai dar certo, ela imagina, me opere, doutor, e ela fica com aquele consciente na cabeça, me opere, eu não aguento, o meu bebê vai morrer, e de repente aquilo
cria um ambiente de irritabilidade coletiva, e se é num pré-parto coletivo, aquilo desencadeia, ainda contamina, desencadeia, né? uma reação em cascata, contamina todo mundo. E imagine que, de repente, um pré-parto lotado com 8, 10 mulheres gritando, e uma me opera e a outra gritando, eu vou morrer, aí não sei o quê, e um médico só de plantão para atender todo mundo. Às vezes, coitados, eu não sei se é o caso dela, às vezes o profissional já vem de um outro plantão estressado, também cansado, madrugadas adentro e tal, enfim, isso aí cai naquele, vamos dizer, naquele patamar da chamada relação médico-paciente. Eu sei que é difícil, todo mundo gosta de ser atendido da melhor maneira possível. Enquanto médico, nós temos a obrigação de atender da melhor maneira possível, mas eventualmente eu até entendo que aqui e acolá alguns percalços possam vir a ocorrer. A gente vai rapidinho para o intervalo, né? E na volta a gente continua conversando com o Dr. Alberto Monteiro e com a Lise Moura. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. 20h37. Programa M3. Bom, a gente já está voltando, a gente está no ar com o programa M3, discutindo, né, o índice de cesáreas e também o que a gente considera como violência obstétrica. A gente aproveita e participa do programa com a gente através da fanpage Programa M3 no Facebook, no Twitter Programa _M3 e também no Instagram Programa M3 ou pelo telefone 3237-1934. E hoje quem está aqui no estúdio conosco é o obstetra Alberto Monteiro e a ativista pela humanização do parto, Lise Mariane Moura. A gente até queria complementar, né? Porque no intervalo, tanto a Lise como o doutor Alberto comentaram também o que fazer em caso, como o caso da nossa ouvinte. Da ouvinte que se sentiu agredida, ela pode fazer realmente, pode, não deve. Eu ia dizer, ela ligou novamente no intervalo e disse, não foi isso não, deve, eu me comportei. Mas ela deve. Os hospitais, de um modo geral, todos eles, quer público, quer privado, eles têm um setor chamado de ouvidoria. E esta ouvidoria recebe reclamações, queixas. Tem um formulário em cada hospital, em que, no nosso caso, por exemplo, na nossa clínica Santa Fé, nós temos um formulário onde tem lá, fale comigo, fale conosco. Então você, e todos os hospitais, os públicos também têm, da prefeitura, do estado, a Evangelina Rosa tem, você preenche um formuláriozinho, diz o ocorrido, registra aquela queixa, aquilo vai para a ouvidoria e essa ouvidoria depois tem a obrigação de dar depois o retorno àquela paciente, que providência foi tomada. Em último caso, ela também pode recorrer aos conselhos. Pode recorrer ao Conselho Regional de Medicina, aonde se instalará um processo ético-administrativo, e depois ela pode fazer exatamente junto ao Conselho Regional de Medicina a sua queixa, mas o primeiro passo é ela fazer o registro no hospital, através da ouvidoria. Recentemente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, foi final do ano passado, acho que por volta de novembro, lançou uma cartilha exatamente para orientar mulheres sobre como se comportar em casos como esse, de violência obstétrica na gestação, no parto ou em situações de abortamento. Que aí você tem até outras questões, acho que até mais complicadas, né? Mas eu acho que cai bem, talvez, no que ela relatou. Ok? Bom, agora a gente tem uma entrevista exclusiva com o obstetra Ricardo Jones, que é um dos nomes importantes da humanização do parto e do nascimento no Brasil, um obstetra gaúcho, e ele deu essa entrevista para a gente na semana passada. É a matéria da Amanda Noleto. A taxa de cesarianas no Brasil é uma das mais altas do mundo, 43%, segundo dados do Ministério da Saúde, o triplo do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é de 15%. Em Teresina, os dados também são alarmantes, principalmente nas maternidades particulares, onde o número de partos cesáreos chega a 70% do total. O Dr. Ricardo Jones, médico ginecologista e colegiado da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, esclarece em entrevista ao M3 como é
é possível ter um parto mais humanizado e como as mulheres precisam burlar a cultura nacional de que o parto cesáreo é mais seguro que o parto normal e menos doloroso. Dr. Ricardo, por que algumas intervenções médicas, como a depilação pubiana, continuam sendo rotina nos hospitais na hora dos partos? Faz parte da formação desses médicos? Bom, a realização de procedimentos não embasados nas melhores evidências científicas tem muito a ver com o tipo de formação que os estudantes de medicina recebem, principalmente aqueles que trabalham com parto humano. Uma das coisas importantes é que toda a formação médica é voltada para a intervenção. O problema do parto é que ele é mais bem atendido quanto menos interventivo ele for. E frequentemente o médico se sente constrangido por não ter a possibilidade de, na atenção ao parto, utilizar todas as ferramentas que ele aprendeu durante toda a sua formação médica. Portanto, muito do desejo de intervenção acima do que seria razoável na atenção ao parto é porque as pessoas que atendem partos normalmente são arduamente treinadas na intervenção e estão encarregadas de um procedimento ou de uma atenção como o parto, em que não se deve intervir a não ser em circunstâncias muito especiais e muito raras. Pela experiência que o senhor tem na área de humanização dos partos, pode confirmar que realmente os partos hoje são muitas vezes considerados apenas como procedimentos cirúrgicos? Existe por detrás toda uma questão cultural envolvida? Certamente, as pessoas que estão à frente da atenção ao parto no Brasil, exatamente por essa característica de serem médicos e de serem treinados na intervenção, existe uma tendência maior a atenções sejam cirúrgicas. É bem verdade que nos Estados Unidos a imensa maioria dos partos também são atendidos por médicos com um tipo de formação muito semelhante. Entretanto, a taxa de cesariana dos Estados Unidos é de 32% e no Brasil já chega a 54%. Portanto, simplesmente analisar o médico não explica tudo. Existe também uma questão cultural. Muitas vezes as pacientes aceitam de uma forma muito fácil as indicações de cesariana porque ainda existe no imaginário do povo a ideia de que a cesariana é mais segura, é mais limpa, é mais tecnológica, é mais moderna e ela significa progresso, ao invés de olhar para o parto normal, que muitas vezes é visto como um retrocesso, como uma coisa animalesca, como uma coisa muito cheia de dor e uma coisa muito arriscada. Portanto, não existe mocinhos e bandidos nessa história. É uma conjunção de fatores que ainda nos colocam no atraso da atenção obstétrica do mundo inteiro. O índice de cesarianas que nós temos apenas demonstra que ainda temos que evoluir muito na atenção ao parto, não só na formação dos profissionais, mas também na educação das mulheres, para que elas percebam que a via do parto normal é muito mais segura, muito mais tranquila e muito mais moderna do ponto de vista da medicina preventiva do que o excesso de cesarianas que nós estamos nos acostumando a ver nas grandes cidades, principalmente quando diz respeito à classe média, em que 85% das mulheres nesse Brasil ganham seus filhos através de uma cirurgia como a cesariana. É verdade que existe a cultura de ligar o parto cesáreo a um procedimento mais seguro que o parto normal? É verdade, mas veja bem, o médico deveria estar presente nessas situações para ser um porto seguro para as decisões da paciente e mostrar para ela o quanto o parto normal é muito mais seguro do que uma cesariana. Entretanto, o médico frequentemente se cala, porque, obviamente, a marcação de uma cesariana resolve muitos dos problemas do médico, principalmente do ponto de vista de ganhos, da organização do seu consultório, organização da própria vida, fim de semana, férias, etc. Portanto, os médicos também falham na necessidade de esclarecer as pacientes pelas escolhas que são feitas pela cultura através de mitos que ainda são propagados entre as mulheres. Entre eles o mito de que a cesariana é mais segura. Então você pode ver facilmente, até numa amostragem pequena, quando a gente vê as atrizes de televisão, quando engravidam e frequentemente elas dizem, quero ter um parto normal. E 70%, 80%, quase 90% dessas meninas jovens, bonitas, saudáveis, que são atrizes e trabalham na televisão, 80% delas acabam terminando numa cesariana e sempre com uma desculpa do tipo, não teve passagem, cordão estava lá no pescoço, tinha muito líquido, coisas do gênero. Portanto, essa amostragem serve mais ou menos como uma amostragem para o resto do país. Muitas mulheres acabam na cesariana porque o pré-natal que elas fazem não é bom o suficiente para orientá-los para as melhores opções. Amanda Noleto para o programa M3. Bom, doutor Alberto, a gente ouviu aqui a entrevista, né?
E o que eu queria também perguntar é se o senhor percebe essa diferença entre rede pública e rede privada, já que o senhor tem experiência dos dois, né, nos dois lugares. Na rede privada, o índice de cesáreas tem sido ainda maior, né? Chega a 80%. Chegando a 80%. Há uma tendência maior na rede privada por conta das pacientes ou por conta dos médicos, né? E na rede pública, como é que isso também funciona? Às vezes também a paciente também chega na rede pública já tendo o bebê, né? Diferentemente da rede privada. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. Sem dúvida, a diferença é abismal entre a rede pública e a rede privada. Começa porque a própria faixa socioeconômica é muito diferente. A qualidade não, a qualidade médica, o atendimento em si é absolutamente o mesmo. Até porque os mesmos profissionais que atuam na rede pública atuam também na rede privada. Pelo menos entre nós é assim. Os nossos profissionais são, a grande maioria deles, oriundos da própria escola da Universidade Federal do Piauí, que depois de concluído o curso fazem residência médica, depois alguns fazem mestrado, doutorado, se qualificam, vão para fora, depois voltam. Evidentemente, isso só engrandece a nossa universidade e o nosso ensino da obstetrícia. Nós mesmo nós participamos de um grupo que criou a primeira residência médica de obstetrícia aqui na Universidade Federal do Piauí. E já vão mais de quase 20 anos. Isso é um trabalho realmente muito grande e que tem dado bons frutos. Agora, e por que então as pacientes da rede privada, ou melhor dizendo, por que na rede privada você tem um índice absolutamente maior de cesarianas do que na rede pública? Eu diria por uma coisa que eu chamo de cumplicidade negativa, médico-paciente. A paciente porque quer logo se ver livre. E tem aquela história cultural de acha que vai sentir muita dor, é muito horrível e tal, e coisa e tal. E o médico porque também quer logo se ver livre, para ter os outros afazeres, não quer ser incomodado de madrugada, sábado, domingo, feriado, carnaval, dia de jogo da Copa. De repente a mulher entra em trabalho de parto, feriado. Ele não quer ficar esperando. E a obstetrícia é fundamentalmente a arte de saber esperar. A obstetrícia vem do grego, que é obstar, que é esperar, é aguardar, estar ao lado. Você tem uma paciente em trabalho de parto, você tem que acompanhar durante 8, 10, 12 horas. Uma cesariana, você marca, telefone, olha, se entende que eu estou chegando. 30, 40 minutos, resolveu, você está resolvendo o seu problema, eu estou o meu, vamos embora. Isso é a cumplicidade negativa que eu chamo. Que participa o médico e participa também, fundamentalmente, a paciente. Claro. E na rede pública, a paciente ela é atendida pelo médico plantonista, né? A Liz, eu acho que até pode falar também disso, porque ela se preparou para uma situação e, na verdade, teve o filho dela em uma situação diferente. Então, eu fui atendida por um hospital que eu acho que, não sei como se chama, é misto, assim. Tanto recebe pacientes da rede privada e pública. Credenciado pelo SUS e são privados. Então, eu estava junto com o pessoal que era do SUS. E eu tive um atendimento totalmente diferente delas, assim. As enfermeiras iam lá de vez em quando e ficavam me limpando e ficavam... Enfim, eu tive outro tratamento. Agora, elas ficavam lá gritando e elas iam poucas vezes, assim. Até porque como eu gritava menos e tinha uma consciência maior do que é o parto e tudo, né? Eu tive um outro tratamento na mesma sala, assim. Isso é no mesmo espaço. No mesmo espaço, né? Então, isso é uma realidade. Agora, eu acho que também parte muito das técnicas de enfermagem que não são muito... Acho que não tem muito preparo, assim, né? Eu não sei do lado dos médicos, assim. É isso. Até porque, assim, pelo que a gente vê até, né? Às vezes até em programas, né? Que mostram muito essa questão do parto, inclusive fora, na Inglaterra e tal, são as enfermeiras a obstetriz, né, que acompanham até o momento em que, de fato, na verdade, o bebê em vai outros nascer. países, os médicos só acompanham na hora de fazer uma cesárea ou uma complicação. Só acompanham mais os partos
em muitos países, na verdade, quem faz o primeiro atendimento e o acompanhamento são as obstetrizes. Sim, Essas obstetrizes são enfermeiras graduadas de nível superior e que se especializam em obstetrícia. E nós temos aqui algumas enfermeiras graduadas e que atuam na área de obstetrícia também até com muita desenvoltura. E aos médicos é dado exatamente o acompanhamento daquelas gestações de risco, gravidez mais complicadas, ou então quando o limite, inclusive profissional da enfermeira chega no seu topo. Ela precisa de uma avaliação. Precisa de uma avaliação e um acompanhamento e uma resolutividade médica, que evidentemente a enfermeira não tem a capacitação e muito menos nem tem o diploma legal para exercer. Sim. A gente vai chamar agora a participação especial da jornalista e mãe, Romana Naruna, que está em Portugal, e que vai entrar aqui falando para a gente sobre essa realidade no além-mar. O mundo é pequeno pra caramba. TDI. Naruna? Sim. Oi, Naruna? Oi. Oi, você tá ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Pois vamos lá, diga lá como é que foi a sua experiência aí. Bom, vamos lá. Aqui em Portugal, mais uma vez eu vou dizer que falo sobre a rede pública, que na verdade é quem atende majoritariamente as pessoas, porque é uma rede muito boa. E desde o pré-natal, aqui não existe aquela mentalidade da mulher chegar no consultório e dizer, eu quero uma cesariana. Ela é naturalmente encaminhada e tem naturalmente em si a noção de que vai ter um parto normal, se ele for possível, e na maioria dos casos ele é possível. Portugal tem uma taxa de cesarianas relativamente alta para a União Europeia, se eu não me engano, ela dá a volta dos 30%. Ainda é alta comparado com o índice pedido pela OMS, que são os 15%. Mas pronto. E o país está passando por uma fase de transição, que é incutir certas medidas ou certas coisas do que são preconizadas pela OMS. Por exemplo, aqui também eram realizadas imensas episiotomias de rotina, mas na minha primeira filha, não fui submetida a uma episiotomia, sofri uma laceração que foi natural, mas não fui submetida a episiotomia. Enfim, eu tive um parto normal, não foi um parto normal humanizado, foi um parto normal hospitalar, com protocolos e com coisas que depois eu descobri que sim, que eram, que eu cheguei sim, apesar de toda a informação, a sofrer violência obstétrica. Porque, por exemplo, eu fui submetida à manobra de Chrysler, que é quando a enfermeira meio que monta em cima da sua barriga e faz uma pressão no fundo do útero para o bebê sair. Então, isso realizado sem o consentimento da mulher é sim um índice de violência obstétrica. E pronto, mas por exemplo, não tive o soro de ocitocina. Recorri por opção à analgesia. Então isso tornou o meu trabalho de parto calmo, digamos assim, porque eu estava meio que adormecida da cintura para baixo. Mas, por exemplo, o tratamento, os portugueses não são, não são assim muito calorosos. Mas dentro das salas de parto, e eu faço um destaque especial às enfermeiras, porque aqui nós somos acompanhadas sempre muito de perto pelas enfermeiras, às vezes mais do que pelo obstetra, e acaba se criando uma relação muito próxima com as enfermeiras obstétricas. E na sala de parto elas são meio que o nosso ponto de referência. E o obstetra só entra mesmo na hora em que o bebê vai nascer. Mas, assim, a coisa da humanização ainda vai engatinhando aqui em Portugal. Assim, mas eu digo humanização na questão de um tratamento mais próximo e mais caloroso, e menos a visualização da mulher apenas como mais uma grávida, aquela coisa protocolar. Então, eu digo que eu tive um parto normal, assim, a meio.
entendeu? Não foi completamente humanizado. Ainda aconteceram coisas que depois eu me lembrei, porque eu não sei, uma pessoa que passa pelo trabalho de parto, às vezes tem umas vagas de memória. Vai se lembrar do que aconteceu muito depois, porque é um processo muito intenso. Mas, assim, não foi aquele trabalho de parto ideal ainda, na minha opinião. E é o que acontece aqui em Portugal, tá? Assim, em transição. Ok, Naruna. O que a gente também chama um pouquinho a atenção é que a gente, assim, para a mulher, aquele é um momento único, né? Claro que para os profissionais de saúde que estão a rotina lá, de trabalho, claro. É a rotina, né? É você, depois vem outra, depois vem outra. E talvez, né? Claro que é difícil, né? Para quem às vezes tem plantões de várias horas. Né, mas talvez a humanização esteja exatamente nisso, né? No exercício de vocês colocar um pouco no lugar daquela mulher que vai ter o filho pela primeira vez, que se preparou, que leu, que estudou, né? Que sonhou com aquele momento, que imagina que aquele momento vai ser de uma cumplicidade incomparável com o filho que vai ter ali. Né? E... é uma empatia, é a criação de empatia com a mulher, que eu acho que uma mulher grávida é tudo que ela precisa, durante a gravidez e no trabalho de parto. E essa empatia, na verdade, a gente recebe aqui quando faz o curso de preparação para o parto. E os enfermeiros lá trabalham muito a questão do empoderamento da mulher. Eles investem que a mulher se informe e que saiba tomar as decisões, que esteja ativa no momento do trabalho de parto. E a questão do acompanhante, eu esqueci de falar anteriormente, mas a presença do acompanhante aqui é um direito absolutamente inviolável. E isso é muito respeitado. Eu, durante o trabalho de parto, tive o meu marido o tempo todo. Todo. Assim, ele não saiu do meu lado, eu não permitia que ele saísse e também não foi pedido em momento algum que ele saísse. E para mim, para me dar segurança, foi absolutamente fundamental. Entendo. Até principalmente no seu caso, né? Que está longe da família e que na verdade a família no caso exatamente. Do marido, você estava falando da presença da mãe na hora do parto e eu não tive aqui opção. Eu disse, olha, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Problema seu. Ele não deu trabalho não, né? Não deu trabalho de jeito nenhum. Foi corajosíssimo, viu tudo e ainda cortou o cordão. Nossa! Bom, Naruna, a gente queria agradecer a tua participação. Eu que agradeço. E só queria deixar mais a minha mensagem às mulheres grávidas, às gestantes. A mulher engravidou, independente se ela querer fazer cesariana ou parto normal. Se informe. Se informe e saiba de tudo que vai acontecer, questione, porque é absolutamente importante. Isso é o empoderamento da mulher. Seu recado está grávida aqui no estúdio. Eu estou entendendo, Naruna, estou entendendo, estou processando a informação. É pra ti mesmo. Pode deixar que eu tô fazendo aqui, pode deixar que eu estou fazendo lavagem cerebral nela. Tá bem, tem que ser. Lavagem cerebral em todas. Tá certo, obrigada, Naruna. Gente, de nada, vai... boa noite. Boa noite. A gente vai chamando de cara Hermes Coelho. Nosso tempo está estourando. Hermes Coelho é nosso alter ego, jornalista, direto de Brasília, com a visão masculina sobre o assunto. Fale com ele. Alô, Hermes? Não, Hermes desistiu de esperar, de tanto que a gente demorou para chamar ele hoje. Bom, enquanto isso, você que está escutando... Tchau. Tá bom. Hermes? Que é isso, Hermes e Naruna estavam conversando e a gente ficou aqui no estúdio. Boa noite, Hermes. Boa noite, Clarissa, Elisângela. Boa noite a todos os ouvintes do M3. Hoje eu estou diretamente de um café aqui em Brasília, objeto encontrado. E estava falando sobre o tema do programa, viu? Estava conversando aqui com um amigo meu médico e ele tentando defender com unhas e dentes a cesariana. E eu falei para ele que eu acho bonito é o resgate,
que está sendo feito do parto normal. Eu acho que no Brasil, a gente sabe que é o país onde existe o maior índice de cesarianas, né? É uma coisa assim absurda. E eu acho que o parto normal, quando possível, quando não prejudica a saúde da mãe, do bebê, claro, ele é o primeiro rito de passagem do filho. Olha que coisa linda. A gente tem vários ritos de passagem. A escola, quando a gente termina o ensino fundamental, a gente tem um rito de passagem, ensino médio outro, a universidade outro, e quando a gente se casa, outro rito de passagem, e a gente esquece que o primeiro deles é o parto. E é um rito de passagem que traz um laço único entre mãe e filho. Aliás, sem querer escapar do clichê, eu acho que o parto normal é o único lugar onde é bonito rimar dor e amor. Porque dói. Eu tenho certeza que para a mulher dói. Eu não consigo nem imaginar o que a mulher sente durante o parto natural. Mas é um amor tão grande que essa dor se torna uma coisa sublime. Aliás, uma pergunta para vocês duas, M3. Foram normais ou foram cesáreas? Que vocês tiveram eu aí, detesto responder, o Hermes me pegou no ar. Foram 3 cesáreas. E aí eu virei ativista. A minha também foi cesárea. Você também, Elisângela? Também cesárea. Mas peraí que a Elisângela não tem mais um aí na bala na agulha. Não, é que a Cacá acha que é uma segunda chance, né? É uma segunda chance pra Elisângela viver esse momento. O doutor Alberto vai convencê-la, eu tenho certeza. Deixa eu dar um gancho nisso aí. Principalmente nas primíparas, aquelas mulheres que estão tendo seu primeiro bebê, a gente tem que avaliar com muita discrição, mas com muita responsabilidade, a indicação de uma cesariana. Por um motivo muito simples. Se você, depois de algum tempo, opta por fazer uma cesariana, você está praticamente dando um atestado e um passaporte para ela para outras cesarianas. Exatamente. Então, veja bem, as primíparas são o público-alvo da conscientização do parto natural. Tem que partir daí. Porque é bonito se você... ouvir dizer isso, doutor. Eu tenho uma irmã que pretende ser obstetra também, ela está se formando em medicina, quer fazer residência nessa área, e ela disse que o parto natural ele é mais saudável para todos os envolvidos. Mas a cesariana tem que ser a exceção, e não a regra. Mas sem dúvida. E o mais importante, eu repito, é quando você faz uma cesariana numa primeira gravidez, você está dando um passaporte para 2, para 3, para 4, e aí a coisa complica. Não é que a mulher que tenha tido 1 ou 2 cesarianas não possa ter um parto normal, mas aí já é outra história, o risco já é maior, aquilo já é uma coisa mais complicada. Eu já tenho assistido, já tenho feito partos em pacientes que já têm 2 cesarianas, mas essas, na verdade, chegam já com o bebê praticamente nascendo. Aí você faz o parto. Tá certo? Agora, mas a mulher que já tem 2 cesarianas anterior, 3 às vezes, e ela inicia um trabalho de parto, eu não vou correr o risco de submeter essa mulher a um trabalho de parto. Eu vou fazer uma cesariana. Até para salvaguardar a integridade e a rigidez da mulher, o bem-estar do bebê e eu proteger minhas coronárias de um processo. Essa é uma questão também a ser discutida, né? Com certeza. Tá certo, aproveitar, doutor, para ele fazer uma pergunta. Certa vez conversando com um amigo, morou muito tempo na Inglaterra, e um amigo de Teresina, com certeza está acompanhando o M3 agora, junto com a esposa. Ele me disse que tinha surgido uma pesquisa, e eu confesso que eu não fui atrás para confirmar, mas que dizia que o parto natural era melhor para o bebê até nessa ruptura. Era como se ele desenvolvesse mais rapidamente certas capacidades cognitivas. Existe isso mesmo? Ou ele se confundiu no que estava me falando? Não, sem dúvida. Isso é absolutamente científico e verdadeiro. Veja bem, a paciente que se submete a trabalho de parto, existem estudos que você compara o desenvolvimento cognitivo e psicomotor de crianças, de mulheres que não sofreram, ou melhor, não entraram em trabalho de parto,
e aquelas que entraram em trabalho de parto. Os bebês de mães que não entram em trabalho de parto são bebês que têm maior dificuldade de aprendizado, o desenvolvimento é menor do que aqueles bebês que nasceram de parto normais. Por um motivo hoje muito bem explicado. Quando ocorre a atividade uterina do trabalho de parto, de liberação de hormônios, existe também uma interação entre glândulas, tanto da mãe como do bebê, principalmente de glândulas suprarrenais, que já começam a funcionar, e esses hormônios que são atuantes durante o trabalho de parto, eles levam, primeiro, uma coisa espetacular, que é o amadurecimento pulmonar do bebê. Existem células chamadas pneumócitos. Esses pneumócitos são células que só se complementam totalmente quando a mãe entra em trabalho de parto, porque a liberação desses hormônios é que vai promover a complementação final do desenvolvimento desses pneumócitos. Tanto assim é que bebês que nascem de parto normal, de mães que entraram em trabalho de parto, eles são muito mais imunes a resfriados, gripes, bronquites, asmas e etc. Essas infecções respiratórias de modo geral. Bebês que nascem de cesariana e principalmente de cesarianas que não entram em trabalho de parto. Porque aí tem duas distinções. A paciente que teve uma cesariana entrou em trabalho de parto e num determinado momento do trabalho parturitivo ele não evoluiu e aí sim o obstetra indica a cesariana, esse bebê está ótimo. E aquela mãe que faz a chamada cesárea marcada. Porque é o dia que eu completo o ano de namoro do meu marido, é o dia do aniversário do meu pai, fazer as unhas antes, e tal e coisa, aí marca a cesariana. Estes bebês que nascem de cesariana programada são bebês mais doentes na sua evolução orgânica, fisiológica, inclusive no seu desenvolvimento cognitivo também. Existem estudos comprobatórios sobre isso. Então vou agradecer a minha mãe por ter decidido me ter por parto normal, viu? Eu também. A minha mãe no meu tempo não tinha nada de cesariana, ela teve 7 partos, todos normais. Nossa, que guerreira, parabéns a ela, viu? Hermes, a gente queria agradecer, né? Então você está agradecendo, mas na verdade quem agradece é a gente, a sua participação. Eu que agradeço, é sempre uma delícia, Elisângela. Um beijo para você, para Clarissa, um abraço a todos os ouvintes do M3 e até terça que vem. Até terça que vem. E agradecer também aos nossos convidados, o Dr. Alberto Monteiro, né? Que esclareceu também sobre a questão da cesárea, do parto normal. E também a Liz e Mariane, que deu a sua contribuição, falou da sua experiência, né? Que não foi uma experiência que a gente tenha vivido. Né? A gente queria agradecer também a vocês dois. E também pela disponibilidade, né? Doutor Alberto, que veio correndo do trabalho para cá. É verdade, estava acabando de sair do hospital, lá da clínica, e vim com muito prazer, muita satisfação. Como eu disse, é sempre bom, importante a gente trocar ideias, a gente aprende, a gente difunde aquilo que realmente, e acima de tudo, esse papel fantástico que vocês fazem, que é o da informação. O nosso povo, eu costumo dizer, que são 2 problemas cruciais para o desenvolvimento do nosso país. É exatamente o que passa pela educação e, consequentemente, pela informação. Este binômio educação e informação se casam e constituem realmente uma população bem mais desenvolvida. Quero agradecer e dizer que estou sempre à disposição de vocês, ao momento que for necessário, ou acharem que eu possa ter algum tipo de participação, estaria à disposição. A gente que agradece, doutor Alberto. Bom, Lise. Então, eu queria agradecer a oportunidade e assim, ajudar outras mães jovens que possam passar pela mesma coisa que eu. E o meu conselho é informação e conversar muito com o seu médico, né? Claro. E tentar tirar o máximo dele para que o parto seja tranquilo. Obrigada. Ok, obrigada. Gente, esse programa teve produção e reportagem de Aldenora Cavalcante, Amanda Noleto e Lisiane Mosman, direção de programação e trabalhos técnicos Ricardo Souza, direção-geral Paulo Fernando de Carvalho Lopes, na mesa de áudio Aldenora Cavalcante, apresentação de Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho. A gente está encerrando.
Mas antes, a gente vai só dizer qual é o tema da próxima semana, né? Que até porque hoje é uma data simbólica, então, na próxima semana a gente vai tratar do espinhoso e necessário tema racismo. Sim, hoje faz 126 anos da abolição da escravatura no Brasil. Boa noite, gente. Grávida de um beija-flor, grávida de terra, de um liquidificador, e vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor, uma locomotiva a vapor.